As principais notícias do estado você acompanha agora no Gazeta e Manchete. Boa noite. O Ministério da Saúde vai exigir a devolução de recursos destinados à saúde indígena que não foram aplicados. 4 municípios do Acre estão na lista. São gestores que gastaram de forma errada ou não prestaram contas do dinheiro recebido. O presidente da Federação da Etnia Runicuí, Ninawa Inu, procura imaginar o prejuízo que foi para a sua comunidade com o resultado desses relatórios. O Ministério da Saúde está exigindo de mais 4 municípios do Acre a devolução de recursos que deveriam ter sido gastos na saúde indígena. Em Manoel Urbano, onde as casas de apoio dos índios estão caindo, os auditores descobriram que de 2009 a 2012, muitas despesas foram feitas sem licitação. Por isso estão exigindo dos ex-prefeitos Manuel da Silva Almeida e Francisco Mendes a devolução de R$120 mil. Os auditores descobriram que os profissionais para atender nas aldeias eram contratados de forma ilegal e não havia controle dos medicamentos. No município vizinho, Sena Madureira, o DenaSUS está pedindo um ressarcimento de R$1.043 mil aos ex-prefeitos Nilson Areal e Vanderlei Zaire. Foram identificadas despesas que não eram destinadas à saúde indígena. A documentação de despesa de 2011, que alcançou R$823 mil, simplesmente desapareceu. Em 2012, faltam provas para as despesas de mais de R$190 mil. De 2009 a 2010, faltam licitações e controles de medicamentos. Ninawa disse que as lideranças indígenas chegaram a denunciar a precariedade dos atendimentos na época, mas só agora sabe o prejuízo financeiro, porque o da saúde dos índios se estende até hoje. Esse recurso, quando passado pela prefeitura, deixou uma herança muito cruel hoje para os povos indígenas que sofrem, o aumento dos problemas de saúde nas comunidades, como o câncer, por exemplo, é um tipo de enfermidade que está levando muito indígena a óbito, Há em várias comunidades, assim, se ampliando a cada vez mais a questão da hepatite dentro das comunidades, sem ter um controle, sem ter o tratamento desses pacientes, que muito deles, quando está bem complicado, passa pelo SAI, mas não tem um acompanhamento técnico, da área de saúde para poder acompanhar esse paciente. Em Santa Rosa, o dinheiro da saúde indígena era gasto em outros programas da prefeitura e não existe a comprovação da compra de materiais, equipamentos e prestação de serviços. O ex-prefeito José Brasil deve devolver mais de R$27 mil. Esses relatórios da auditoria vão se transformar numa denúncia no Ministério Público Federal e depois podem virar uma ação judicial. Mas quanto tempo vão demorar até ter uma sentença final? O que se sabe é que raramente esses gestores vão devolver esse dinheiro. Quem perdeu mesmo são os indígenas, que nesse período não tiveram o atendimento necessário para a saúde. Quantos podem ter morrido pela falta de gerência e pelo desvio de recursos? Em Assis Brasil, o atual prefeito Humberto Gonçalves foi citado para cobrar da ex-prefeita Maria Eliane Gadelha R$563 mil. A ex-gestora não explicou por que entre os anos de 2009 e 2012 montou equipes de atendimento para os indígenas, mas não apresentou licitações nas compras de medicamentos, alimentos e combustível. Esse recurso, eu não acredito mais que ele vai voltar para os cofres públicos, muito menos para a saúde indígena. Foi um recurso que foi executado pelas prefeituras, já se mudou de prefeito, já se teve toda uma mudança dentro das prefeituras e, infelizmente, eu não acredito que ele será mais devolvido. Os prefeitos foram procurados, mas não foram encontrados para falar sobre esse assunto.